E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu queria trazer um vídeo aqui mostrando um pouco do meu processo da questão artística aqui do jogo. Eu não fiz as pixel arts iniciais desse jogo, elas foram pegas de um repositório público do Kenes. Porém, eu quero que as skills do meu jogo, elas tenham fotos dos personagens mais em detalhe ali, né? Assim como o Nuclear Throne faz. E para isso eu preciso primeiro conceitualizar esses personagens, né? Primeiro eu preciso ter uma versão deles que seja mais detalhada, que traga ali todos os detalhes de sua aparência. Geralmente isso é feito através do concept art, né? Mas aqui eu decidi fazer isso através de simplesmente tentar fazer um upscale da pixel art original, né? Então eu peguei ali o pixel art original do personagem, cresci ele bastante e comecei a adicionar o máximo de detalhes que eu conseguia, né? Não só detalhes, mas desmistificar as características desse personagem. Então, por exemplo, a altura dos olhos, tamanho das orelhas, angulação das orelhas, distância do nariz, formato do nariz, onde fica a presa dele, né, que ele tem uma presinha, e trazer também características ali que tragam uma certa personalidade para esse personagem, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o nariz, né? O nariz roxo para mim é uma característica muito interessante ali desse sprite que veio do original, né? A presa também eu achei bem bacana. E esses cabelinhos, né, em cima dos olhos dele, eu achei muito fofo e acabei adicionando ali, deixando. E o fato dele ser meio roxonchudo, né, esse cachorrinho. Eu considero esse personagem um cachorro. Eu não sei se no sprite original era para ser uma raposa. Não tenho certeza. E eu tô considerando como cachorro porque eu achei mais característico, mais interessante. Talvez eventualmente eu mude isso, né? Mas como cachorro eu achei ele muito mais bonitinho. Aqui eu fiz várias tentativas de deixar esse sprite mais tridimensional, né? Então, adicionar sombras ali nas orelhas, no que tá para trás, no que tá para frente, deixar o olho atrás do nariz, né? E assim por diante. Tentar sempre adicionar esses detalhes, só que sem deixar a imagem tipo muito dramática também, né? Então aqui você vai ver eu fazendo vários ajustes, fazendo e desfazendo coisa direto para encontrar ali um equilíbrio bacana, né? Esse sprite, eu acho que o resultado dele ficou bem legal, ele ficou bem, tipo, felizinho, assim, bem bacana. Aqui falta um detalhe que eu vou adicionar, se eu não me engano eu vou adicionar ele mais ou menos agora. Que eu tive essa sacada de que a sobrancelha é uma coisa muito importante. Eu vi algum sprite aqui buscando, eu percebi isso e adicionar a sobrancelha deu todo um tchan pro sprite, sabe? Toda uma questão de emoção, né? Querendo ou não, a sobrancelha ela é esse elemento corporal que traz a emoção pro corpo humano, né? Que a gente usa para desmistificar, entender e ler a emoção das pessoas é a sobrancelha. E a sobrancelha aqui ficou muito bacana. Uma coisa que eu não gostei muito é que a orelha direita ficou muito grande. Talvez depois eu volte para mudar isso. Mas aqui é só uma arte de inspiração mesmo para ter uma ideia melhor para na hora de construir as skills, né? E em seguida eu vou fazer ali a versão do rato, né? Tem um personagem que é um ratozinho. Eu achei legal porque eu achei uma diferença bacana, né? Um cachorro para um rato tem algumas semelhanças que dá para usar, mas eles são, né, animais diferentes. Vai ser interessante desenhar uma versão de cada um. Então eu jogo o sprite aqui, aumento ele bastante até ele ficar meio esquisito. E aqui no rato eu segui uma ideia de ir completando os formatos, né? Então o que é quadrado eu começo a transformar em redondo, o que antes era uma curva abrupta eu começo a suavizar ali, né, essas curvas e tudo mais, completando os valores, né? Completando as curvas e tudo mais, adicionando mais detalhes, mais curvas, mais linhas ali e assim por diante. Uh, Tirando ali as bordas extras também, dando uma olhada em outros ratos aqui, tentando adaptar alguns elementos que eu encontro, seja a orelha, o dentinho, né? O dentinho eu acho que é uma parada totalmente rato, né? Tipo, é muito característico do rato, né? Tentando adicionar ali algumas sombras também para trazer essa tridimensionalidade. O cabelinho ali, eventualmente eu vou adicionar uns cabelinhos bem bacana, uma felugem, como é que chama isso? Enfim, adicionei um bigodinho ali, tentei fazer um highlight nas orelhas para trazer essa tridimensionalidade também. Como eu não comentei ainda, né, mas eu não trabalho com arte, não desenho muito, mas é uma coisa que eu sempre gostei, não pretendo focar nisso nesse jogo, né, mas é algo que é importante eu fazer por agora. Se você tá aí ouvindo e quer fazer uma arte pro jogo, né,
numa boa, tipo, fazer a boa pro jogo trazer uma arte sua, seria uma honra, colocaria seus créditos aqui. Eventualmente, se o jogo der alguma coisa, eu te pago o valor da sua arte, né? Mas enfim. Aqui, tentando adaptar o bico dele, né? A boca dele ali. Essa parte da boca pra mim foi bem difícil, porque eu nunca tinha desenhado animais, né? Pra falar a verdade. Eu nunca desenhei um animal. No máximo um gato, né? Que não tem essa questão da face esticada, né? Aqui eu adicionei os bigodinhos que trouxeram um tchan pro personagem. E aí eu voltei para adicionar as sobrancelhas também e tentar trazer uma personalidade para ele, né? Quando eu coloquei essa sobrancelha ali, eu falei, putz, esse aqui é um rato meio desconfiado, um rato meio malandro, assim. O rato geralmente nos filmes, né, nas obras populares, ele geralmente tem essa personalidade. E aqui eu decidi trazer isso também. Eu acho que a sobrancelha ali trouxe bastante. E o cabelinho dele para cima também é outro tchan sensacional, né? Aqui eu adicionei uns highlights no queixo, tentei adicionar uns bracinhos ali pra, né, ter a tridimensionalidade que eu tô tentando buscar aqui e compreender esse personagem de uma forma mais dimensional, né, em 3 dimensões, em vez de entender ele só em 2. E aí, como eu gostei bastante dessa versão do rato e tal, desse segundo desenho, eu decidi fazer a primeira skill, que é Gula. O nome da skill é uma skill onde você recebe mais XP, né? O XP dropa mais quando você mata algum bicho. Então, a minha ideia era mais ou menos o personagem segurando um monte de XP. Foi para esse lado que eu fui. Aqui eu joguei uma sketch, fui jogando umas cores bem aleatórias, ficou bem macabro no começo, mas aos poucos ele foi se encontrando ali. Como a minha concept art foi de perfil, né, e eu vim tentar fazer um desenho assim, reto, né, eu esqueci como é que chama isso quando não é de perfil, agora não vou lembrar. Mas enfim, acabei confundindo ali um pouco as dimensões da cara do rato, ele ficou meio arredondado em vez de ter aquela pontiagualidade que o rato geralmente tem, né, no rosto. Não sei, eu não colhei um rato de frente, mas aqui eu fui só jogando alguns detalhes, polindo algumas formas ali até eu encontrar realmente o mesmo personagem no sprite. Eu acho que não tem muito a ver, eu não gostei de como ficou diferente um sprite do outro, sinceramente. Mas aqui eu fui colocando, né, o XP ali nos braços dele e tal. Só que desse formato que eu fiz não ficou muito bacana. Daqui a pouco eu vou refazer isso. Pintei o fundo de preto para dar um destaque a mais do personagem. E aqui eu fui para um outro modelo de como fazer esse XP, né? Então só joguei ali uma montanha de branco no braço dele, um brilhinho em volta. E depois eu fui jogando os XPs aqui para eles ter também uma questão de ângulo, né? Tá de lado, tá de frente, tá mais no fundo, tá mais na frente, né? E aqui eu comecei a experimentar com algumas questões de luminosidade, né? Jogando uns azuis ali na cara dele, né? Porque o XP, ele é um elemento que ele brilha, né? Então eu preciso ter esse brilho presente, não só para chamar atenção pro XP, mas também para dar esse sentido de brilho do XP, né? Porque que é uma gula, né? Talvez poderia se chamar outra coisa essa skill, aliás. Enfim, aqui eu comecei a experimentar um pouco mais com a questão da luminosidade no personagem, né? Então tornar o XP o centro, deixando todo o resto em volta mais escuro. Então eu acabei fazendo alguns testes com isso, gostei bastante do resultado, para falar a verdade, desses testes iniciais aqui com ele segurando o XP iluminando a cara dele e ele, tipo, muito animado com esse tanto de XP na mão dele, e por isso que é Gula o nome da skill. O que eu não gostei foi um pouco as cores, a borda e tudo mais, eu não curti tanto. Talvez uma borda branca ficaria interessante, né, mas não tenho certeza. Aqui, olhando em retrospecto, eu vejo que, tipo, a cara do personagem não faz o menor sentido, tipo, nem parece o mesmo personagem. E isso nunca é bom, né? Isso nunca é legal. Aqui eu tô tentando ajustar algumas bordas, porque eu achei meio duro demais, sabe? Essas transições entre a cabeça e a orelha e tudo mais. Aqui eu acabei confundindo o tamanho do sprite, né? Eu fiz no tamanho do Nuclear Throne, sendo que era pra fazer no tamanho do meu jogo, né? Então eu tive que fazer alguns reajustes ali e foi bem paia. Toda skill ela tem um ícone também, é isso que eu tô fazendo aqui, um ícone mais simples de como essa skill deveria ser. Que ela fica lá no canto da tela, né? Então fiz uma coisa simples aqui, voltei para testar e acabei tendo que fazer vários ajustes de tamanho ali, né? Até eu chegar
nesse resultado. Na verdade, acho que esse resultado que está mostrando aqui não é o resultado correto. Eu vou colocar o resultado final aqui na tela, porque eu acho que eu fiz alguns ajustes. Eu ainda pretendo fazer alguns outros ajustes nessas imagens. Infelizmente, eu não vou ter tanto tempo para desenhar, então talvez eu busque algumas outras pessoas aí da comunidade para fazer alguns desenhos aqui, deixar a sua marca também no jogo, né? Já que esse não é o meu foco. Mas foi um experimento bem bacana de fazer e eu pretendo fazer mais vezes, porque é uma coisa diferente do desenvolvimento e pelo menos eu posso dar uma recarregada, né? Só paradas em alguma coisa e ainda estar trabalhando no jogo, mas não exatamente no código do jogo, né? Eu acho que no geral isso vai ajudar. Enfim, era basicamente isso. Queria mostrar um pouco do processo e compartilhar com vocês um pouco como tem sido isso. Até mais.